Queria convidar você, permanece de pé, vou pedir o Braz, vamos cantar mais uma vez essa canção. Como o Braz disse, nós estamos no santuário. Mas eu quero te dizer, você que está aqui, você que nos acompanha em casa, seja muito bem-vindo à quinta-feira de adoração. Você não está no santuário qualquer. Nós estamos vivendo, até pela providência, o ENF, o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática, e a Canção Nova. Quantas vezes o Padre Jonas declarou, quantas vezes o Padre Jonas disse que a Canção Nova nasceu da renovação carismática. Nós, Canção Nova, somos carismáticos. E eu tenho certeza que lá do céu, Ele está com o coração alegre de ver tantos carismáticos nessa chácara de Santa Cruz. Mas como eu ia dizendo, você não está no santuário qualquer. Pisa aí, você que está aqui, pisa no chão, isso mesmo. Pisou? Você está pisando no solo sagrado. Você está pisando no solo que é fruto do batismo no Espírito Santo de um homem, Padre Jonas Abib. Por isso você está no santuário também carismático. O santuário Pai das Misericórdias é esse Pai que nos acolhe, que está acolhendo você hoje, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, onde quer que você esteja, meu irmão, vivendo qual a realidade que você esteja vivendo hoje. Eu não conheço a sua história, eu não conheço você que está aqui no santuário, mas bendito seja Deus. Por isso, erga seus braços. Já no início dessa quinta-feira de adoração, eu quero pedir ao Senhor uma porção dobrada do Espírito Santo. Assim como nós vamos meditar no dia de hoje, nós vamos meditar a palavra, a conversão de São Paulo. Eu não posso, meu irmão, minha irmã, eu não tenho o direito de pedir menos por você. Se o Padre Jonas estivesse aqui, ele com certeza pediria sobre você o batismo no Espírito, a efusão no Espírito. E eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, nessa quinta-feira de oração, aos meus irmãos que estão aqui, a todos aqueles que acompanham pela TV, rádio, internet, que eles possam ser alcançados pelo Espírito Santo. Por isso, erga seus braços. Não deixe a graça passar. São Paulo não deixou. Nós vamos meditar hoje. São Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com o Espírito Santo. Esse encontro mudou a vida dele. Por isso, erga seus braços e peça. Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Pensa, meu irmão, sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Peça com fé, com confiança. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Erga Teu seus braços nome. e peça. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco. Fortalece, Senhor, com Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. rasga, Senhor, Sopra sobre hoje nós. aqui. Vem, Vem Espírito peça com fé mais uma vez. Vem, Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar. Vem sobre os nossos corações, Espírito Santo. Fortalece o nosso coração cansado, desanimado, fraco. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração e diz assim: você que está aqui, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, diz: Espírito Santo. Mas com força, com fé, gente. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te dou eu te louvo. livre acesso
livre acesso. Espírito Santo, Espírito Santo, faz em mim faz em mim uma obra nova. uma obra nova. Espírito Santo, Espírito Santo, faz em mim faz em mim uma obra nova. uma obra nova. Espírito Santo, Espírito Santo, faz em mim faz em mim uma obra nova. uma obra nova. Você pode ir se assentando e mais uma vez a gente reza Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao Santuário, à Canção Nova. Quero saudar você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Você, através da rádio, da TV, da internet. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus quer fazer muito nessa manhã. Você que também nos acompanha, aonde quer que você esteja. Deus quer alcançar o seu coração. Como eu falei no início, eu não conheço a sua história, eu não conheço vocês, mas eu sei que o Espírito Santo quer fazer uma obra nova. Eu sei que o Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida, assim como fez na minha vida, fez na vida de Paulo, na vida de tantos irmãos. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Deilon Israel, sou missionário aqui da comunidade Canção Nova há 8 anos. Hoje faz 8 anos que, no dia 22 de janeiro, minha família deve estar me assistindo, sou mineiro, 28 anos que no dia 8 anos, no dia 22 de janeiro de 2018, eu deixei a minha casa, a minha família, para corresponder a um chamado de Deus ao Carisma Canção Nova. E hoje, quando eu cheguei aqui, vi o Braz aqui, né? O Braz, ela não sabe, mas eu tive o meu chamado vocacional também, eu nunca partilhei com ele, no luau de 2015, no PHN, num sábado. Eu me recordo bem, naquele luau, a sua esposa estava enferma, estava no hospital, e ali Deus, através de você, meu irmão, fez o chamado e eu assumi o chamado. Amém. Então, hoje é um dia de fazer memória, e quando eu vi ali a providência, bendito seja Deus pelo seu sim, pela sua vocação, que alcançou a minha vida, e eu sei que alcançou a vida de tantas pessoas do seu ministério. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Braz, esse nosso irmão que dedica a sua vida ao Carisma Canção Nova. Como eu estava dizendo, eu sou casado, já sou casado, graças a Deus. Minha esposa também é missionária, Thaís Sayuri. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, você que está em casa, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Pega a palavra de Deus, você que está aqui. Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar sobre a dramática conversão de São Paulo. E por que dramática? Porque nós vamos, ao ler a palavra de Deus, nós vamos meditar, nós vamos refletir, nós vamos ouvir quem era Paulo. Antes de ser Paulo, ele foi Saulo. E eu quero ler com vocês, hoje nesse dia que nós vamos meditar, todo dia 25 de janeiro, a igreja celebra a conversão de São Paulo. Olha que interessante, esse pilar. Nós sabemos que no dia 29 de junho, São Paulo é celebrado junto com São Pedro, mas para a gente ter dimensão, a importância desse dia na vida de Paulo. Nós refletimos todo dia 25 de janeiro, a igreja nos propõe, e hoje nessa quinta-feira de adoração, Deus quer mover o meu e o seu coração, você que está em casa, você que está no trabalho, sobre a vida, sobre esse momento marcante de São Paulo. Por isso, você que trouxe a palavra de Deus, pega aí comigo. Atos, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor.
Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deveis fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém os olhos, não viu nada. Tomaram-o pela mão e introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver e sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou-lhe: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? Eis que aqui ele tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Saulo, meu irmão, o Senhor, este Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vistas e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo uma como as escamas, e ele recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir a história de São Paulo da conversão. Para vocês terem uma dimensão, depois você pode pegar lá o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que 3 vezes, isso mesmo, durante 3 vezes o autor sagrado narra esse processo de conversão. Aqui no capítulo 9, depois, outras 2 vezes vai ser mencionado a conversão de São Paulo. Mas para nós entendermos, talvez você já saiba quem era Paulo, antes ele era Saulo. Esse grande apóstolo, esse grande propagador do evangelho, essa coluna da igreja, era judeu, se você for pegar, mas também era cidadão romano, era fluente, foi educado na cultura grega e hebraica. Era um homem culto, um jovem culto que estudou na escola de Gamaliel em Jerusalém, ele foi formado. Então, portanto, Saulo, ele não era uma pessoa qualquer, vocês concordam comigo? Ele era um judeu, ele era um fariseu, então ele sabia as leis, ele sabia a palavra de Deus do Antigo Testamento, aquilo que a lei judaica, aquilo que Deus já tinha revelado ao povo de Israel. Então Saulo, meu irmão, minha irmã, ele não era uma pessoa qualquer. Vocês concordam, sim ou não?
Então, ele era uma pessoa preparada, ele era uma pessoa assim, vocês podem perceber e podem falar, mas Deylon, ele era uma pessoa qualquer. Não, ele tinha um zelo por Deus. Ele já tinha desde o seu nascimento, ele foi educado, ele foi crescendo com esse amor pela lei de Deus, com esse amor pelo judaísmo. Ele foi educado, ele foi preparado. Então Saulo, ele era um homem zeloso, ele era um fariseu. E se você pegar no livro do Atos dos Apóstolos, aqui antes, você pode perceber que na morte, no martírio de Estevão, foram depositados as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Era este. Então Saulo, vivendo tudo isso, toda essa história, porque ele tinha um coração zeloso, mas até então, ele não tinha conhecido ainda a Jesus. O Papa Bento XVI, meu irmão, minha irmã, eu gosto muito desse pensamento. O Papa Bento XVI, uma vez nos disse à igreja, que o cristianismo, olha que interessante, que o cristianismo, meu irmão, minha irmã, ele não nasce de uma ideia, de uma ideologia, de uma alta teologia, não. O Papa Bento XVI nos ensina que o cristianismo, ele nasce de um encontro com uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Repita comigo, você que está aqui, você que está em casa, para você gravar bem. O cristianismo nasce de um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Deixa eu te dizer, Paulo tinha tudo, Saulo tinha tudo, mas ele ainda não tinha conhecido Jesus. Talvez você hoje aqui, que está no santuário, talvez você que nos acompanha, já até ouviu falar de Jesus. Saulo tinha ouvido falar de Jesus, certo? Porque ele vai até os príncipes dos sacerdotes, então ele pede cartas de recomendação para ir a Damasco para matar cristãos. Olha, gente, o zelo por Deus dele era tanto que ele não conseguia entender os adeptos da doutrina de Jesus, os cristãos na época, que não tinham ainda o seu nome, que eram conhecidos como aquele povo do caminho. Era assim que os primeiros cristãos, os apóstolos, eram conhecidos. Então Paulo vai até o sumo sacerdote, aos príncipes, e pedem cartas para ir até a sinagoga e recolher aqueles que estavam ali, aqueles que, naquele momento, por uma ocasião, pela evangelização dos apóstolos, que reconhecessem que Jesus, o Cristo, era o Cristo, Paulo iria matar. Então Paulo pega essas cartas e vai. Deixa eu te dizer, Paulo tinha tudo, Paulo amava a Deus, mas ele ainda não tinha se encontrado com Jesus. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente tem tudo na vida, né? É ou não é? Às vezes a gente olha para as pessoas, deixa eu te dizer, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, não é? Sim ou não? Parece, né? Parece. Parece que na vida do outro tudo dá certo, né? Eu já pensei isso várias vezes. Talvez você que está em casa, que nos acompanha pela TV, pela rádio, pela internet, talvez você teve essa tentação. Parece que tudo vai bem na vida do vizinho, na vida daquele meu amigo, daquela minha amiga. Parece que Deus abençoa ele tanto. Mas muitas das vezes nós temos tudo, aparentemente, como Saulo tinha tudo. Mas ele ainda não tinha conhecido o tudo, Jesus. Talvez você hoje que está aqui no santuário, talvez você que vem para o ENF, você que está nos acompanhando de casa, sintonizou agora na TV Canção Nova. Como eu falei, eu não conheço o seu coração, não conheço a sua história. Talvez você está aí no seu trabalho, Deus está falando com você, Jesus está falando com você. Ele quer entrar na sua vida como entrou na vida de Paulo, deixa eu te dizer.
Como ele se encontrou com Paulo hoje, o Espírito Santo quer se encontrar com você. E como o Papa Bento XVI nos ensinou, o cristianismo, ele nasce de encontro com uma pessoa, não é com uma ideia. Deixa eu te dizer, meu irmão, não adianta você buscar fora de Deus, nos bens materiais. Deixa eu ser bastante sincero. Os bens materiais são importantes, sim. O nosso trabalho, o dinheiro, sim. Mas não adianta nada Deus nos abençoar se eu sou escravo do dinheiro, se eu sou escravo dos bens materiais, querer servir a Deus ou ao dinheiro. A palavra de Deus. Paulo tinha tudo, talvez você tenha tudo, mas está com um vazio aí dentro. Não é verdade? Às vezes aquela pessoa tem tudo, mas ela tem um vazio, tem uma inquietação. Talvez você que está em casa, você tem tudo, tem um bom trabalho, uma família, luta aí as suas dificuldades, mas às vezes uma inquietação no coração, uma ansiedade. Deixa eu te dizer, Jesus hoje quer entrar na sua vida, na sua história, assim como entrou na vida de Paulo. E foi no caminho de Damasco, nesse caminho que Paulo ia encontrar os cristãos, que ele teve um encontro pessoal com Jesus. A Canção Nova existe, talvez muitos saibam aqui, como eu falei no início, a Canção Nova ela nasceu do encontro pessoal com Jesus, do Padre Jonas e do batismo no Espírito Santo. Ela existe para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Mas ela existe para levar até você, esse mesmo Jesus que São Paulo conheceu. E deixa eu te dizer, depois que Saulo, no caminho de Damasco, teve um encontro pessoal com Jesus, né? É interessante, ele estava lá, e como o Braz falou logo no início, ele literalmente caiu do cavalo. Ele literalmente caiu do cavalo. Deixa eu te dizer, às vezes a gente procura Deus só na dificuldade, não é verdade? Às vezes quando tudo vai bem na nossa casa, vamos ser sinceros, a gente, Deus está me abençoando, eu não preciso ir na missa, eu não preciso buscar os sacramentos, eu não preciso de confissão, eu não vou mais no meu grupo de oração, está indo tudo bem. Não preciso ajudar na minha paróquia, na pastoral. Sabe o que é, Deilon? Domingo, dia de missa. Não. Eu preciso me divertir, me descansar. Na verdade, porque eu trabalho tanto, né? Gente, bendito seja Deus. O domingo foi criado para Deus, para a gente honrar o Senhor, mas também para você estar com a sua família. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos colocar Jesus na nossa vida. O que acontece é que às vezes a gente vai tirando Deus do centro e vai colocando coisas, e deixa eu te dizer, com toda caridade, a gente vai colocando pessoas, e pessoas até importantes, que são importantes para a gente, que a gente ama, no lugar de Deus. Aí, de repente, a gente cai do cavalo, não é verdade? Quando o sofrimento bate na nossa porta, quando algo não vai bem no nosso casamento, com os nossos filhos, lá no meu trabalho, parece que meu chefe está pegando no meu pé, está me perseguindo. Quando o medo, às vezes, de ficar desempregado, e agora, Senhor, estou desempregado. Parece que nós nem caímos, nós somos jogados, né? Diante das situações, das tribulações. Nós nem caímos como Paulo naquele encontro com Jesus, com aquela luz. A vida, a tribulação nos derruba. E deixa eu te dizer, talvez você encontre hoje com o coração assim, você que está aqui, você que está em casa, você, por causa do sofrimento, por causa das tribulações, você está no chão, assim como Saulo. Queria que você olhasse para o seu coração. Quem é você hoje diante de Deus? Saulo era essa potência de amor a Deus, mas ele não conhecia o todo, Jesus. E é nesse caminho que ele encontra, e uma voz disse: Saulo, Saulo. Gente, é muito interessante aqui,
Qual o seu nome? Fala o seu nome, você que está aqui. Mais forte, fala o seu nome. Deilon. Quero ouvir vocês. Qual o seu nome? Bendito seja Dalva, né? Bendito seja Deus, dona Dalva. Qual o seu nome? Jesus chama Saulo pelo nome. Isso faz toda a diferença. Deixa eu te dizer, Deus te conhece pelo nome também. Deus não te vê como mais uma na multidão. Esses dias a gente está aqui, né? A Canção Nova está cheia, graças a Deus, né? Deixa eu te dizer, você não é mais um na multidão para Deus. Você que está em casa, você que nos acompanha de casa, você não é mais um no meio da multidão. Jesus te conhece pelo nome, assim como ele conheceu Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Como eu falei, talvez você sintonizou agora, caiu de paraquedas nessa pregação. Talvez você chegou aqui no santuário, o que está acontecendo aqui na Canção Nova? Talvez alguém te trouxe. Você não conhecia a Canção Nova, não tem problema. Saulo não conhecia Jesus, meus irmãos. Mas ele teve um encontro com uma pessoa, como o Papa Bento XVI nos ensinou. Essa pessoa, Jesus, ele pode transformar. E depois, vocês vão ver. Olha o que um encontro pessoal com Jesus pode fazer na nossa vida. Por isso eu falo, onde eu tenho oportunidade de ir em missão, fora. Eu falo, a Canção Nova, o carisma Canção Nova existe para levar o encontro pessoal com Jesus. Esse encontro que Saulo teve. E depois, deixa eu te dizer, você não é mais a mesma pessoa. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Com toda caridade. Depois também que eu fui encontrado por esse amor de Deus, pelo amor de Jesus, eu nunca fui mais a mesma pessoa. Você pode pegar depois no seu celular, aqui nos Atos dos Apóstolos, São Paulo virou essa potência na evangelização, instrumento de Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, talvez hoje Deus quer se utilizar de você, para ser instrumento de Deus, da graça do Espírito Santo na vida de tantas pessoas que precisam. Qual é o nome da senhora que está aqui? Qual é o nome da senhora? Benita. Benita, a senhora é do Paraguai? Paraguai, bem-vinda. Uma salva de palmas para ela. Nossos irmãos, estou vendo que tem bastantes aqui, dá? Erga as mãos. Meus irmãos, olha, bendito seja Deus, olha onde a Canção Nova chegou. Olha onde o Espírito Santo chegou. A cultura de Pentecostes, esse mesmo Espírito Santo que chegou na vida de Paulo. Deixa eu te dizer, a senhora, para todos vocês que estão aqui, para todos vocês que estão em casa, olha o que Deus pode fazer na sua vida. Olha o que o Espírito Santo pode fazer. Antes, Saulo, perseguidor, amava a Deus. Ele até amava Deus, mas ele não conhecia o Filho de Deus. E depois que ele caiu do cavalo, depois como a palavra de Deus nos fala, nos ensina, ele foi até uma cidade e Ananias, Deus falou a Ananias, né? Nós acabamos de ouvir, Ananias! E Ananias fala, eis-me aqui, Senhor. Vai até essa casa e lá você vai encontrar um homem chamado de Saulo. O que Ananias fala? Eu, Senhor. O senhor tem certeza que é Saulo? Saulo, fariseu. Jesus, o senhor está ficando maluco, né? Eu fico imaginando Ananias. O quê? O senhor quer que eu saia daqui e vou lá rezar por ele? Por aquele fariseu. Senhor, e Ananias até tenta questionar com Deus, né? Deus dá uma ordem para ele, e Ananias fala assim, Senhor, se eu for lá eu vou morrer. O senhor sabe quem é Saulo? E ele pode me matar, ele tem cartas para prender os cristãos, aqueles que acreditam no seu nome, no seu Espírito Santo. Mas aí o que Jesus fala para Ananias, o Espírito Santo, vai lá, porque esse homem vai ser instrumento para mim. Nós já conhecemos a história.
Deixa eu te dizer, nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa, como que está o seu coração? Como que está a sua história? Às vezes você está passando por tantas dificuldades na família, no trabalho. Hoje Deus te conhece pelo nome. Hoje Deus te chama assim como naquela estrada de Damasco, Saulo nunca mais foi o mesmo, e ali ele levantou, depois ele foi batizado no Espírito, não foi isso que Ananias fez? Impôs as mãos, pediu o Espírito Santo, e a palavra vem nos dizer, meus irmãos, não sou eu que estou falando, que depois que ele foi batizado, as escamas caíram porque ele estava cego. Deixa eu te dizer, às vezes tantas situações que nós vivemos, situações de pecado, deixa eu te dizer, é fácil ser santo, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? É fácil ser de Deus? Sim ou não? É fácil às vezes, coisa simples, viu? Ir na missa todos os domingos às vezes, sim ou não? É fácil às vezes a gente rezar o terço, ter o costume de rezar o terço em família, sim ou não? Não. Deixa eu te dizer, a santidade, ela é possível sim, mas a santidade custa. Nós só vamos alcançar a graça de sermos santos quando nós assumirmos essa graça que Jesus quer dar para mim, para você hoje, como deu na vida de São Paulo. O que Deus precisa transformar em você? Quais são as coisas velhas na sua história? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado, você que está aqui hoje, você que está em casa? Porque para Deus nada é impossível. Olha o que Deus fez na vida de São Paulo. Qual é a Damasco? Qual é o caminho que você está percorrendo hoje? Essa é a pergunta que Jesus fala para você. Ele te chama pelo nome e hoje Ele te chama a conversão. Você que está em casa, qual é a Damasco? Qual é o caminho que às vezes você está trilhando? Às vezes o caminho do mundo, do pecado, porque o mundo nos seduz, viu gente? O demônio, as coisas do mundo, elas são atraentes. Por isso, sem o Espírito Santo, e a gente vai, né? A gente vai caminhando. E a gente acha que está tudo legal. E na verdade, a gente vai se afastando de Deus, a gente vai no caminho contrário. A gente como Saulo, não, eu sou zeloso, eu amo a Deus, eu vou às vezes na missa, um domingo sim, um domingo não, uma vez no mês eu rezo o terço. Às vezes, quando tem mutirão de confissão lá na minha paróquia, Deilon, na Semana Santa, eu me confesso. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus não te criou para você estar na média. Para você, precisa se confessar assim na quaresma, quando tiver mutirão lá, padre, vai lá, se confessa, se prepara bem para viver a Semana Santa, mas a confissão não é, entendam bem o que eu vou dizer, a confissão, o sacramento, ele não é somente para quaresma, para a Semana Santa, a Eucaristia não é somente para o domingo de Páscoa, Nossa Senhora não é somente para quando você recorrer a ela, quando parece que tudo vai mal, e às vezes, meus irmãos, deixa eu te dizer, assim como São Paulo, né? Estava lá caminhando para matar os cristãos, olha como eu amo a Deus, até cumpro os preceitos, às vezes vou na missa, às vezes não vou, às vezes confesso, em casa parece que está tudo bem, e às vezes eu vou virando as costas para Deus, olha o caminho de Saulo, e às vezes eu tomo uma rasteira da vida, e eu caio, e sabe o que acontece quando a gente cai, meus irmãos? A gente acha que Deus virou as costas para mim, para a gente, não é verdade? Sabe quando o sofrimento, a doença bate na nossa porta, porque é inerente, quem a gente culpa? Deus não me ama, não é verdade? Sabe quando você perde alguém, eu já perdi alguém que eu amo muito, na minha família, sabe qual foi o primeiro sentimento, sensação? Ali quando eu estava caído, eu culpei a Deus. E às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas é o contrário. Sou eu que virei as costas para Deus, sou eu que virei as costas para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas quando eu deixo, assim como Paulo, quem é Senhor?
Eu sou Jesus. Quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, quando a gente deixa a graça de Deus, o Espírito Santo, quando eu peço o Espírito Santo todos os dias, eu vou fazendo um caminho contrário, dia a dia, de santidade, de conversão. Deixa eu te dizer, a santidade não é no estralar de dedos. Não estou aqui para mentir para você, você que está em casa. Seguir a Deus, a santidade é possível sim. Às vezes a gente fica pensando, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? A santidade, ser santo. Ser de santos como eu sou santo, como diz a palavra. Mas ela é possível, mas ela precisa transpiração. O Padre Jonas nos ensina aqui nos nossos documentos, a santidade, viver a vontade de Deus exige tempo, suor e muitas vezes lágrimas. E aí eu vou trilhando assim como São Paulo, um caminho de conversão, de volta para Deus. Meus irmãos, Saulo, ele não mudou de religião. Porque ele compreendeu que Jesus, antes ele tinha uma compreensão. Que Jesus, ele era aquele que abolia as leis. Saulo, ele não mudou de religião, ele compreendeu, ele teve um encontro com o Filho de Deus. E o Espírito Santo, esse encontro pessoal foi tão forte, que hoje nós tocamos no fruto desse homem. Qual é a Damasco que você se encontra hoje? Qual é a estrada? Qual é a situação, às vezes situação de pecado que você não consegue sair? Talvez hoje, com toda a misericórdia, talvez hoje você esteja numa situação de adultério. Ou às vezes pensando em trair sua esposa. Aí no seu coração, sabe? Porque o demônio, a sedução, ela é astuta. Talvez hoje você está pensando em desistir do seu casamento, você que está em casa. É difícil, né, gente? Às vezes quando o esposo bebe. Deixa eu te dizer, minha irmã, você que está em casa, Deus está falando com você. Você que nos ouve. Você já acordou hoje e fala, eu vou embora de casa porque eu não aguento mais esse cachaceiro. Com todo respeito, viu, gente? Eu não mereço isso para a minha vida. Deixa eu te dizer, minha irmã, Deus quer restaurar o seu casamento. Não desista dele. Deixa Deus te surpreender. Você que está aqui, qual é a situação? Olha, a garrafinha aqui está. Vou aproveitar, vou beber uma água aqui, porque eu já chutei 2 vezes aqui. Qual é a situação? Qual é a sua Damasco? O que Deus precisa, o que Jesus precisa transformar na sua vida? Não basta, gente, deixa eu te dizer, não basta você vir na Canção Nova, você às vezes participar apenas lá da sua paróquia de vez em quando. Não basta, gente, você vai lá, você às vezes até participa de grupo de oração. Você já é até evangelizado, pede o Espírito Santo, mas na verdade você não teve ainda um encontro pessoal com Jesus. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não pode sair daqui hoje sem ter essa experiência com Jesus. Não basta apenas ouvir falar de Jesus. Saulo também já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia o Senhor, ele não conhecia o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, para Deus transformar a sua vida, Ele pode transformar. O Espírito Santo quer fazer uma obra nova na sua vida, você precisa fazer uma experiência do amor de Deus. São Paulo, vou chamar o meu irmão aqui, a gente já vai rezar. Você que está de preto aqui, você mesmo, jovem, vem cá, vem me ajudar aqui. Isso, fica aqui. Qual é o seu nome? Pedro. Vamos falando de Paulo. Pedro, olha. Eu vou pedir para o Pedro fazer uma dinâmica, você pode ver aqui. Ele vai fazer, depois a gente vai organizar aqui, gente. Mas a palavra diz que Saulo tinha cartas, como essa folha aqui, cartas
para matar os cristãos. Ele estava indo em outra direção. Talvez hoje você está indo em outra direção que não seja a vontade de Deus. Talvez seja a vontade de Deus, bendito seja Deus. Ele tinha cartas, mas a partir do encontro pessoal com Jesus, ele não teve dúvida, ele rasgou as suas cartas, porque ele teve a sua vida transformada. Pedro, me ajuda aqui, rasga esse papel aqui, isso, rasga ele no meio, isso, olha, mais uma vez, isso, mais uma vez, agora amassa, Pedro, isso, segura. Não tenha medo, às vezes, de rasgar os seus planos, que não são os planos de Deus para a sua vida. Não tenha medo, às vezes, de amassar aquilo que é pecado, que é ilusão. Talvez você chegou aqui hoje no santuário, você que está em casa, com o coração assim, ó. Olha aqui, ó. Como Pedro aqui me ajudou. Amassado pelo sofrimento, pela angústia, pela depressão, pelas vezes pensamento de suicídio, você que está pensando em tirar a sua vida. Não tenha medo de amassar, de rasgar muitas das vezes os seus projetos pessoais para seguir os planos de Deus. São Paulo não teve medo, ele rasgou aquelas cartas, porque Deus tinha um projeto muito maior na vida dele. Você aceita? Sim ou não? Obrigado, Pedro. Uma salva de palmas para o Pedro. Deus abençoe, viu, Pedro? Fica de pé. Vamos pedir a intercessão de São Paulo. A gente vai cantar essa música. Como eu falei para vocês, daqui a pouco a gente vai adorar o Senhor. Estamos numa quinta-feira de adoração. A Canção Nova é um santuário, um lugar eucarístico. Mas como eu disse, como São Paulo não teve medo de rasgar os seus sonhos, os seus planos. Deixa eu dizer, meus irmãos, como eu falei para vocês no início da pregação, há 8 anos atrás, eu saía lá de Minas Gerais. Um abraço para a minha cidade, quem está me vendo. Saí de lá para vir para a Canção Nova, deixei namoro, trabalho, a minha família, o meu ministério lá no meu grupo de oração, meus amigos que eu amava tanto, gente. Para corresponder a um chamado de Deus um dia, por quê? Porque Jesus um dia entrou na minha vida como entrou na vida de Saulo. Porque um dia eu tive um encontro pessoal com uma pessoa, assim como São Paulo teve, e eu nunca mais fui o mesmo. Eu deixei de amar a minha família? Não. Eu deixei de amar a minha terra? Não. Porque um dia uma voz disse: Deylon, eu tenho um plano para você. Foi difícil, viu, gente? É difícil. Às vezes você vai largar as coisas do mundo, vai doer. Às vezes você vai ter que largar coisas boas por um momento. Mas para assumir o projeto de Deus, olha o que aconteceu na vida de Paulo, gente. Olha o que Deus fez. Olha os planos que Ele fez na vida dele. Deixa eu te dizer, não tenha medo. E hoje eu digo, uma parcela pequena da minha vida, eu nunca podia imaginar que naquele 22 de janeiro de 2018, quando eu deixava lá a minha cidade, meus irmãos, para vir doar a minha vida na Canção Nova, para esse carisma, eu estaria aqui hoje com vocês, 8 anos depois. Meu irmão, minha irmã, você não tem ideia, quando você assume o projeto de Deus, quando você assume a graça do batismo do Espírito Santo, aonde Deus vai te levar. Deus tem muito mais para você. Com sofrimento e perseguições? Sim. A vida vai querer te derrubar muitas das vezes, e às vezes a gente vai cair. Não é que São Paulo depois não tem sofrimento, vocês vão ver. Depois ele morreu martirizado, decapitado. Quantas vezes São Paulo foi preso? Foi açoitado na prisão. Gente, foi sofrimento, viu? Sofreu por causa de Jesus. Mas ele sabia que o Senhor não me abandonou. Deixa eu te dizer, Deus não abandona você. Jesus não abandona a sua história. O Espírito Santo, Ele não brinca com você.
A palavra de Deus vem nos dizer que Deus não brinca, Ele não é homem para mentir, porque muitas das vezes a gente mente com a nossa fraqueza. Deixa eu te dizer, Deus não mente. Por isso eu estou falando para você, meu irmão. Hoje Jesus quer fazer, o Espírito Santo quer fazer uma obra nova. O que Ele precisa transformar? O que Ele precisa realizar? Você que está em casa, aí no seu coração, às vezes você está no trabalho, às vezes está no hospital ouvindo a canção nova, num momento de enfermidade, você não está como São Paulo. São Paulo estava cego. Talvez você hoje esteja assim cego para as coisas de Deus, em meio ao sofrimento, com os olhos fechados, assim como eu estou aqui. Talvez você esteja assim, sem direção na vida, sem saber para onde ir, com o coração amargurado, com a família toda desestruturada. Às vezes hoje você está cego para a vontade de Deus na sua vida. Deixa o Espírito Santo renovar. Assuma aquilo que Deus tem para você. Assuma com o Espírito Santo os sonhos. Deus hoje está levantando pessoas aqui, chamadas à canção nova, mas você que está na sua paróquia, você vai ser instrumento de Deus. Assuma. Você vai ser instrumento de Deus. Deus está levantando corações, pessoas aqui hoje. Pessoas que estão em casa ouvindo essa pregação. Você vai ser instrumento do Espírito Santo em muitos lugares, mas você precisa aceitar e pedir, como o Padre Jonas sempre nos ensinou todos os dias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Junto com o Braz e o Ministério, vamos cantar para a gente Sopra rezar. em nós, Pega seus braços. sopra em nós. Você que está em casa, vai pedindo o Espírito Santo. Somos teus filhos, ó Pai. Peça com fé. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vamos cantar isso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Vai cantando, vai pedindo. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Peça com fé, pega seus braços. Vem Espírito Santo. Vem. Eu quero ouvir a sua voz agora. Canta aí. Canta alto, forte. Vem neste. Fortalece o que é com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje neste santuário, Senhor. Aqui vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, e vem transformar tudo que é, Senhor, ainda que existe de Saulo dentro de nós, Senhor, que possa ser transformado em Paulo, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo. Nós tomamos posse, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado agora neste lugar. Não cantamos somente da boca para fora, Senhor, cantamos do coração para a boca, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Transforma, Senhor, sopra sobre nós, dai um coração novo, Senhor. Transforma o velho, Senhor, dai da água nova, Senhor, Teu Espírito Santo. Eu desafio você agora, meu irmão, minha irmã, levantar os teus braços o mais alto que você pode e se ponha na presença de Deus, na sua intimidade, dentro desse santuário, Senhor. Canta isso, canta.